Olá, seja bem-vindo ao canal Boa Noite com a Bíblia. Hoje veremos a história de Concílio de Jerusalém, Atos 15. Naquela época, o crescimento da igreja cristã começava a se expandir para além dos muros de Jerusalém, alcançando os gentios, aqueles que não pertenciam à nação de Israel. Mas com essa expansão, surgiram dúvidas e inquietações profundas entre os irmãos. Alguns que vinham da circuncisão ensinavam que era necessário circuncidar os gentios e lhes ordenar a guardar a lei de Moisés para serem salvos. Essa questão acendia um desafio delicado. Como conciliar a liberdade da graça de Deus com as tradições que tanto marcaram o povo escolhido? Assim, os apóstolos e anciãos se reuniram em Jerusalém para buscar a direção do Espírito Santo e decidir sobre esta importante matéria. A atmosfera nesse encontro era carregada de expectativa e reverência, pois ali estavam as principais lideranças da igreja primitiva: Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé, entre outros. Cada coração buscava ouvir a voz do Senhor para conduzir o povo à verdade plena. Pedro tomou a palavra primeiro, lembrando como Deus havia manifestado seu amor e sua promessa não somente aos judeus, mas também aos gentios. Ele falou da experiência que teve quando estava em Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Disse com convicção: Deus me mostrou que nenhum homem deve chamar comum ou imundo ao que Deus purificou, e nos deu o Espírito Santo assim como a nós. E fez nenhuma diferença entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Pedro testificava que Deus aceitara os gentios pela fé no Senhor Jesus Cristo, sem impor sobre eles o jugo da lei mosaica. Então Paulo e Barnabé relataram as maravilhas que Deus operara entre os gentios pelas suas pregações. Contaram das muitas conversões e do poder do Espírito Santo se manifestando entre aqueles que nunca haviam ouvido falar das ordenanças judaicas. Suas palavras confirmavam o mover gracioso do Senhor para além das fronteiras tradicionais. Depois de todos ouvirem com atenção, Tiago, irmão do Senhor e líder respeitado da igreja em Jerusalém, levantou-se para dar sua resposta. Ele recordou as palavras dos profetas acerca dos gentios adorarem ao Senhor por meio do seu nome, e anunciou uma decisão sábia e cheia de compaixão. Não seria exigido dos gentios que se circuncidassem, nem observassem toda a lei de Moisés integralmente. Contudo, deveriam abster-se das contaminações dos ídolos, da fornicação sexual, do sangue derramado e da carne sufocada. Preceitos estes que protegeriam tanto a comunhão entre judeus e gentios quanto a integridade moral da igreja. Essa decisão foi escrita numa carta enviada aos irmãos gentios em Antioquia por meio dos mensageiros Judas e Silas. Eles levaram consigo palavras encorajadoras dizendo: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga além destas coisas necessárias. A carta trouxe alívio às comunidades gentias. Era um sopro de liberdade guiado pela graça divina. Ao ouvir essa mensagem, os irmãos em Antioquia regozijaram-se grandemente por este caminho aberto pelo Senhor. O Concílio de Jerusalém marcou um momento fundamental na história da igreja. Confirmou que a salvação é dom gratuito de Deus pela fé em Jesus Cristo. Reafirmou que o Evangelho é para todos, mostrou o cuidado pastoral da liderança apostólica em preservar unidade no corpo, e celebrou o agir soberano do Espírito Santo guiando cada passo dessa nova caminhada. Que possamos repousar nessa verdade sublime. Não somos justificados por obras humanas ou ritos externos, mas pela graça manifestada naquele que nos amou primeiro. O concílio nos lembra que Deus escreve sua lei nos corações transformados pelo amor redentor de Cristo. Desejamos que você possa ter aprendido um pouco com essa mensagem e que ela tenha sido um motivo de descanso, não só físico, mas também espiritual para você, porque descansar no Senhor cura até os males físicos. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo essas mensagens.